hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2020, seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo Diego Amorim e as principais notícias desta manhã. Eu começo com a continuidade de um assunto que a gente abordou ontem aqui no nosso Boletim a Mais, sobre aquela coletiva do Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo de Jair Bolsonaro, em que ele revelou que o governo estava incentivando ali testes que iniciariam em breve em torno de um medicamento que ele não poderia revelar o nome nesse enfrentamento à Covid-19. Horas depois, na entrevista do ainda ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acabou sendo revelado que se trata de um vermífugo. E hoje pela manhã nós tivemos mais detalhes sobre esse estudo. O nome comercial desse vermífugo também acabou sendo divulgado. Esse estudo foi autorizado pelo Ministério da Saúde, será realizado em pacientes internados com Covid-19, será inclusive patrocinado esse estudo pelo fabricante do vermífugo, que torce, obviamente, para que dê certo, e nós também torcemos para que qualquer medicamento, qualquer vacina que esteja em estudo, que esteja em análise, dê certo para que a gente saia o quanto antes dessa situação chata que a gente está vivendo. No estudo, se diz que na autorização para esse estudo, se diz que a expectativa é que ele seja concluído em 30 de junho. Lembrando que ontem o ministro Marcos Pontes acabou dizendo que em meados de maio nós já teríamos uma solução, uma resposta sobre esses estudos. Torcemos então para que a expectativa, para que as previsões do ministro Marcos Pontes estejam corretas e que dê certo, sucesso aí para esse estudo e para qualquer outro estudo que envolva medicamentos e vacinas nesse momento que a gente está vivendo. Sobre o ministro Luiz Henrique Mandetta, ainda ministro, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, ele é ministro da Saúde. Ele participou na manhã de hoje de uma live com especialistas sobre a Covid-19 e acabou reforçando o seu tom de despedida, acabou deixando cada vez mais claro, uma vez mais, que está de saída do Ministério da Saúde. Ele disse, abro aspas, devemos ter uma situação de troca no Ministério que deve se concretizar hoje ou amanhã, fecho aspas para o ministro Luiz Henrique Mandetta. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros palacianos, recebeu hoje lá no Palácio Planalto, aqui em Brasília, um dos candidatos, um dos nomes que estão sendo colocados aí nesta disputa, não deixa de ser, pela vaga do ministro Mandetta, e nas próximas horas, no mais tardar nos próximos dias, nós teremos aí a confirmação oficial, então, da saída de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde e o seu substituto na pasta neste momento de pandemia do novo coronavírus. Seguimos com os nossos assuntos principais desta manhã, agora vamos para o Congresso Nacional. Ainda ontem à noite, governadores, com exceção de dois deles, o de Rondônia e o de Roraima, ambos do PSL, assinaram uma carta que foi enviada ao presidente Davi Alcolumbre e aos demais senadores, cobrando a aprovação imediata e do jeitinho que saiu lá da Câmara do Plano Mansueto. Por que o Plano Mansueto ganhou agora esse apelido de Plano Mansueto? Porque ele foi desfigurado na Câmara, porque ele sofreu diversas alterações aí. Trata-se de um plano com pacote de medidas de curto prazo, em razão da pandemia, para socorrer estados e municípios, mas há várias críticas que partem de integrantes da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro, mas também de outros parlamentares, lideranças do Congresso Nacional, que não concordam com a forma com que a Câmara tocou e aprovou esse Plano Mansueto, essa desfiguração do Plano Mansueto. Então, os governadores, obviamente, querem que seja aprovado no Senado o texto do jeitinho que saiu da Câmara. Um trecho da carta desses governadores diz o seguinte: a imediata aprovação do referido projeto constitui, assim, forma eficiente de evitar uma perturbação generalizada e salvar numerosas vidas. Afinal, a demora na apresentação de soluções concretas é o nosso maior inimigo depois do vírus. Esse é um trecho da carta enviada pelos governadores a Davi Alcolumbre. Não vai ser fácil aprovar no Senado da maneira como saiu da Câmara esse projeto. Conversando com algumas lideranças já agora pela manhã, ao longo da tarde vocês verão aí a repercussão no site Antagonista. Eu ouvi deles que há uma expectativa de que essa votação fique para a semana que vem e é muito pouco provável que seja aprovado exatamente como veio da Câmara. O senador Márcio Bittar, inclusive, que é do MDB do Acre e um dos vice-líderes do governo no Congresso Nacional, escreveu um artigo duro criticando essa desfiguração do Plano Mansueto, falando em farra fiscal em meio à pandemia do novo coronavírus. Nós divulgamos ontem ainda trechos desse artigo do senador Márcio Bittar, e não somente ele,
muitos outros senadores pensam dessa forma, alertam para a possibilidade de uma farra fiscal se esse plano for aprovado no Senado da maneira como saiu da Câmara. Seguimos em frente com as nossas principais notícias da manhã. A Câmara anunciou que chegou a um acordo ali entre as lideranças partidárias para a votação na sessão virtual de hoje à tarde do requerimento de urgência daquele projeto que está se arrastando no Congresso desde 2016 e que tenta pôr fim à farra dos chamados super salários, salários do funcionalismo público acima do teto constitucional. Esse projeto, relatado pelo Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, se arrasta desde 2016, como disse no Congresso, e agora, em meio à pandemia, houve um acordo ali para aprovação do requerimento de urgência, com expectativa de votação do mérito da proposta na semana que vem. Ocorre que bastou essa notícia de que o requerimento de urgência seria aprovado para que representantes, para que medalhões, marajás do funcionalismo público, representados por sindicatos, entrassem em contato com os deputados, com as lideranças partidárias da Câmara, intercedendo, pedindo para que não seja aprovado hoje esse requerimento de urgência, pedindo para que não passe esse projeto. Então, nós também noticiamos isso e vamos continuar acompanhando. Eu estou em contato com outros deputados já desde o início da manhã sobre esse assunto e ao longo da tarde mais informações para vocês sobre essa pressão, sobre este lobby que geralmente é feito nos gabinetes, nos corredores do Congresso, até mesmo dentro do plenário e que agora está acontecendo pelo celular, pelo Zap, depois dessa notícia. E vamos ficar atentos, né? Porque depois dessa pressão, vamos ver se o Rodrigo Maia vai manter na pauta de hoje a votação desse requerimento de urgência e na pauta da semana que vem a votação do mérito desse projeto. Para finalizar o boletim a mais de hoje, eu trago a informação, não é novidade, mas ficou confirmado. Então, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi eleito presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, nesta quinta-feira. A votação foi eletrônica, os magistrados da corte votaram de suas casas mesmo, em função da pandemia do novo coronavírus. Todos os outros 6 ministros do TSE votaram em Barroso e ele assumirá o comando do tribunal no dia 26 de maio, substituindo assim a ministra Rosa Weber e assumindo o comando da Corte Eleitoral, do TSE, da Justiça Eleitoral, em meio a essa decisão difícil que terá de ser tomada pelo Parlamento, também com aval, com a consonância ou não, com a concordância ou não, do TSE, de que se teremos ou não eleições municipais deste ano e se elas serão mesmo realizadas no mês de outubro. Essas são as principais notícias desta manhã com o nosso boletim a mais de hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2020. Um grande abraço, até amanhã e tchau.